Turma, vamos lá então. Sejam muito bem-vindos hoje. A aula vai ser um pouquinho mais curta, tá? Como vocês estão vendo, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas estratégias nutricionais pensadas no retardo do envelhecimento, tá? Então aqui a gente vai abordar algumas evidências, né? Pensando no desfecho de otimizar a saúde e longevidade. Então aqui a gente vai falar de algumas abordagens mais mecanicistas, né, alguns mecanismos moleculares e também algumas evidências que a gente tem hoje pensadas para isso, tanto em animais e também em humanos, né? Dentro desse conteúdo programático, né, três estratégias que a gente vai basicamente ali mais mencionar, né, envolvem principalmente restrição calórica, restrição de proteína e o próprio jejum, tá? Com destaque para algumas vias metabólicas, né? Para o papel de algumas vias metabólicas, como por exemplo mTOR, MPK, as sirtuínas, certo? Como sendo ali aquele elo, aquela intersecção entre um planejamento dietético, né? A manipulação dietética e o envelhecimento, tá bom? Então, inicialmente, pensando no estilo de vida e longevidade, a gente tem esse estudo, que é o estudo das enfermeiras, como a gente conhece, tá? E esse estudo das enfermeiras ele traz o seguinte ponto: a adesão a 5 fatores de baixo risco, que seria, no caso, nunca fumar, peso saudável, atividade física regular, um bom padrão alimentar, então uma boa dieta e um consumo moderado de álcool, ele pode prolongar a expectativa de vida aos 50 anos em 14 anos para mulheres e 12 anos para homem, se comparado àquelas pessoas que não adotam nenhum desses fatores, tá certo? E aí a gente trazendo isso para uma comparação ilustrativa, basicamente, uma mulher de 50 anos, sem nenhum desses fatores, ela teria uma expectativa de mais ou menos 29 anos a mais, tá certo? E, e uma mulher que teria todos esses 5 fatores, ela teria ali uma expectativa de mais 43 anos, chegando aos 93 anos de idade, tá bom? Nesse estudo, o sono ele não foi incluído, tá? A gente sabe que o sono ele é um fator muito relevante pensando em qualidade de vida, estilo de vida de forma geral e longevidade, tá bom? Mas nesse específico o sono não foi incluído. Mas existem trabalhos pensados para essa questão de longevidade que já consideram, obviamente, o sono como um fator relevante. Falando especificamente dessas principais vias metabólicas que regulam a longevidade, como a gente falou inicialmente, a gente vai ter mTOR, MPK, as sirtuínas, começando pela mTOR, né, que é um fator de crescimento, digamos assim. A gente vai ter que essa ativação excessiva dessa via mTOR, como vocês podem ver, que é um fator de crescimento, que estimula mTOR, aminoácidos, calorias, energia, tá? Essa via, quando ativada de forma excessiva, a nível de mecanismo, pode reduzir a longevidade, tá? E, em parte, isso acaba acontecendo por quê? Porque a alta ativação dessa via inibe um processo que é essencial para o bom funcionamento celular, que nada mais é do que a autofagia, certo? Enquanto a síntese proteica é um processo anabólico, a autofagia é catabólica e atua como um mecanismo de reciclagem. Então, isso acaba sendo importante para o quê? Reparo celular. Quando eu tenho uma célula que está velha, danificada, eu preciso reparar. E como é que eu reparo essa célula? Uma espécie de reciclagem. Quem é responsável por isso é o quê? A autofagia. Tá? Um outro ponto é que quando a síntese proteica é estimulada de forma intensa e contínua, existe uma tendência aumentada para um acúmulo de proteínas dentro da célula, incluindo proteínas disfuncionais. E aí, com o tempo, esse acúmulo ele pode acabar comprometendo o funcionamento celular, certo? Existe um outro ponto também, que eu não sei citar aqui exatamente, que é o quê?
mTOR, ela pode inibir a renovação de células-tronco, que são o quê? Células indiferenciadas, que dão origem a outro tipo de células, né, outros tipos celulares, e contribuem para a renovação do tecido. Tá? Então, nesse sentido, a redução, a diminuição desse pool de células-troncos acabaria prejudicando processos de reparação e renovação celular ao longo do tempo. E quando a gente pensa em longevidade, a gente está falando de um reparo e de uma renovação celular que acontece de maneira mais continuada, né, de forma mais constante. Uma terceira via, que é a via da MPK, ela é ativada em contextos de baixa disponibilidade energética. Então, aqui a gente tem como contexto de baixa disponibilidade energética restrição calórica, o próprio jejum e também a depleção de carboidratos. Tá? MPK é basicamente um sensor, né? É um termostato ali basicamente, e que sinaliza justamente essa escassez de energia, né? Contrastando, por exemplo, com a mTOR, que é estimulada quando existe essa abundância energética. Uma consequência importante, né? Uma característica importante da ativação da MPK é a inibição da mTOR. Quando eu estou com a MPK ativada, eu tenho, consequentemente, a mTOR inibida, né? E aí essa MPK, ela vai o quê? Favorecer a captação de glicose e a oxidação de ácidos graxos, que são processos que ajudam a célula a aumentar a produção de energia. Tá? Falamos da MPK, falamos da mTOR e agora as famosas sirtuínas, né? As sirtuínas, a ativação dessas sirtuínas, elas desencadeiam alguns efeitos metabólicos que são semelhantes aos da MPK e também aciona mecanismos que favorecem reparo e sobrevivência celular, tá bom? E aí, em paralelo a isso, a gente pode acabar fortalecendo as defesas do organismo a partir do momento em que a gente modula a via que responde ao estresse e acaba ampliando essa capacidade de efeito frente à oxidação, no caso, efeito antioxidante. Tá? Então, a gente vai ter aqui essas moléculas que favorecem o envelhecimento sendo mostradas em laranja, enquanto moléculas que têm essas propriedades mais anti-envelhecimento, né, anti-age, como a gente chama, são mostradas em verde claro. Tá bom? Falando agora sobre a restrição calórica, né, e especificamente como sendo uma via muito importante pensando em longevidade, a gente vai ter esse estudo que é uma espécie de atualização da restrição calórica no humano, tá? Trazendo o seguinte: existem centenas de estudos que são pré-clínicos, mostrando que essa restrição alimentar, mostrando que a restrição calórica, né, ao reduzir a ativação de vias que são inflamatórias e que detectam nutrientes, acabam desencadeando múltiplas respostas moleculares que são associadas à longevidade. Dentre elas, a gente vai ter o quê? Proteostase, uma maior estabilidade do genoma, um aumento da resistência ao estresse e uma preservação, como a gente conversou, da função de células-tronco. Tá bom? Trazendo isso agora para o contexto, né, para o resultado desses estudos, a gente vai ter, por exemplo, que em primatas não humanos, essa própria restrição calórica, e aí até algo esperado que seria, quando combinada com um bom padrão alimentar, né, com melhorias na qualidade da dieta, ela está associada a uma menor incidência, inclusive, de algumas doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, além de atenuar vários desfechos que são relacionados ao envelhecimento. E aí a gente poderia falar de neurodegeneração, sarcopenia, perda auditiva, que são doenças, né, que são condições que acabam aparecendo no indivíduo conforme ele vai envelhecendo, né, de acordo com essa própria senescência do nosso organismo. Já em humanos, essa restrição calórica ela aparece, né, ela acaba permanecendo por conta de todo esse contexto como uma estratégia central na prevenção e no tratamento da obesidade e das suas complicações. A gente já sabe que pensando em tratamento da obesidade, emagrecimento, tudo que envolve a perda de peso, a gente não tem como pensar em perda de peso, emagrecimento, tratamento da obesidade, em todas as complicações decorrentes da obesidade, se não temos uma restrição calórica. Tá? E aí a gente vai ter evidências mostrando, né, sugerindo que uma restrição calórica moderada, obtida por jejum intermitente ou pela própria restrição do período de alimentação, restrição calórica do período de alimentação,
combinada com a atividade física regular, trazendo esses benefícios à saúde, tá? Inclusive em pessoas não obesas, obviamente. Nesse ponto, a gente tem aqui um estudo trazendo alguns efeitos da restrição de proteína. Tá? Aqui não aborda a restrição calórica diretamente falando, mas aborda a forma como essa restrição no consumo de proteínas associado a uma combinação de diferentes outros macronutrientes, então a proteína aumentada com carboidrato reduzido, a proteína aumentada com a proteína reduzida com carboidrato aumentado, a proteína reduzida com a gordura aumentada e vendo o desfecho nisso tudo, tá? Nesse estudo em específico, a longevidade, né, e marcadores de saúde, eles foram maximizados, foram melhorados, otimizados, quando parte da proteína da dieta foi substituída por carboidratos, tá? Por quê? Sugere-se que essa combinação, ela parece reduzir aquilo que a gente chama de uma alimentação que ela é mais compensatória da proteína. Então, ele acaba limitando essa ingestão proteica total. O resultado, né, os efeitos disso acabam se associando a uma menor via, a menor ativação daquela via mTOR que a gente viu, uma via de crescimento, e mudanças, né, na função mitocondrial, que estariam acompanhadas por algumas alterações em aminoácidos de cadeia ramificada, tá? E também na própria redução da glicemia. Então, em contraste disso, a restrição calórica, que ela é obtida pela dieta, né, rica em proteína ou pela própria diluição energética da dieta, não mostrou benefício para a expectativa de vida, tá certo? Então, a dieta que, por mais que tenha déficit calórico, seja rica em proteína e que induza emagrecimento, pensando nesse contexto de longevidade, melhora de marcadores que estão ali associados a marcadores de saúde, não necessariamente de forma direta melhorou, não mostrou benefício pensando nessa expectativa de vida. Nesse estudo em específico, e até trazendo o gráfico para vocês, a dieta que foi alta em carboidratos e reduzida em proteínas, ela forneceu uma energia ali suficiente para manter o animal vivo, sem induzir desnutrição e ainda assim se associando com maior longevidade. Curiosamente, né, diferente do que a gente costuma ver de forma mais contextual, o grupo com mais proteína e menos carboidrato, mesmo em restrição calórica, né, e com uma menor adiposidade, teve redução da longevidade, tá certo? Então, reduzir gordura e calorias não necessariamente se traduziu em melhora da saúde ou melhora da expectativa de vida, tá certo? Ah, tá, mas isso é um modelo animal. Sim, é um modelo animal, mas não podemos ignorar por quê? Porque é plausível que humanos possam apresentar respostas semelhantes, porque muitas vias metabólicas moduladas por nutrientes são compartilhadas entre espécies, tá certo? E aí, para finalizar, o grupo com baixa proteína e alta gordura, low protein, high fat, comeu mais, acumulou bem mais gordura e apresentou piora de saúde e longevidade, tá? Em humanos, a gente sabe que gordura alta, maior consumo de gordura não necessariamente é algo ruim, porque a gente vai depender do tipo de gordura que está sendo consumido, né? Obviamente, a gente sabe que o impacto de gordura saturada, isoladamente, se comparada com a mesma gordura saturada, mudando a matriz alimentar, tem um impacto diferente, sem falar da gordura saturada se comparada a uma gordura insaturada, ou mono ou poliinsaturada, tá? E por fim, o grupo que com a proteína mais baixa e um carboidrato mais alto também comeu mais, ganhou alguma gordura em menor magnitude, mas exibiu uma melhora de saúde e também uma melhora de longevidade, tá bom? Nesse tópico específico, né, trazendo aqui a proteína em relação ao estímulo do IGF-1, pensando no desfecho de longevidade, a gente vai ter esse estudo que trazendo o consumo de proteína em diferentes idades, certo? Então, quando a gente no modelo animal e no modelo humano e modelo animal, tá? Em ratos, tá? A redução da proteína da dieta, ela foi forte o suficiente para impedir o desenvolvimento de 10 a 30% dos tumores, mesmo após a inoculação de 20 mil células tumorais no tecido subcutâneo, tá?
Evidências de estudos em humanos e em modelos animais sugerem que durante a meia-idade, então 50 a 65 anos, uma ingestão mais baixa de proteína, aqui é meia-idade, tá? Meia-idade. Uma ingestão mais baixa de proteína, uma dieta com menor teor de proteína, pode ajudar a reduzir o risco de câncer, a mortalidade geral e possivelmente o diabetes. Por quê? Um dos mecanismos propostos para isso é justamente a modulação do IGF-1, que é um fator de crescimento, associado a um fator de crescimento, inclusive, associado inclusive ao crescimento de tumores, como no câncer, por exemplo, e também na insulina circulante. Insulina essa que acaba também sendo uma via para o próprio aumento desse IGF-1. Tá? Quando a gente pensa no contexto de redução da proteína, a gente acaba também pensando concomitante a isso um aumento do consumo de proteínas vegetais. E onde é que a gente encontra isso? Nos vegetais, que também são fontes de carboidrato. Carboidrato esses, por sua vez, que são ricos em fibras. Então, a gente tem uma melhora no contexto de saúde a partir do momento em que esse indivíduo acaba reduzindo o consumo de proteína, principalmente animal, aumentando o conteúdo de proteína vegetal, que está diretamente associado ao maior conteúdo de fibra, e que acaba tendo um desfecho muito mais interessante pensando em saúde, tá? Falamos de pessoas de meia idade, mas quando a gente pensa em indivíduos na terceira idade, né, idosos, um consumo aumentado, né, uma ingestão maior de proteína, sendo maior do que 0,8, podendo chegar ali a mais ou menos 1,2, a gente teria isso sendo associado a um menor risco de câncer e uma menor mortalidade geral, justamente porque é uma fase da vida, né, uma faixa etária que está muito mais associada à sarcopenia, perda de peso, que isso acaba aumentando esse risco de mortalidade, principalmente em indivíduos que sofrem quedas, coisas nesse sentido. Então, isso aí seria possivelmente por quê? Porque ajudaria a reduzir, a prevenir essa perda de peso, desnutrição, inflamação e a própria fragilidade, tá? Que é um contexto frequente em indivíduos de terceira idade, que precisa dessa autonomia maior, tá? E aqui para fechar, né, uma dessas estratégias pensadas na restrição e tudo mais é o jejum que a gente já conhece, tá? A gente tem diferentes tipos de jejum, não são todos iguais, esses jejuns não são todos a mesma coisa. E aqui a gente vai ter o jejum intermitente, que ele é um padrão alimentar em que períodos curtos de jejum, geralmente 12 a 48 horas, alternam com janelas de alimentação, só que todo mundo já conhece. E aí a gente vai ter também o jejum que ele é periódico, ele tem uma restrição que é mais prolongada, tá? 48 horas mais ou menos, e que pode ser completo, onde o indivíduo só consome água, ou uma dieta muito hipocalórica, né? Muito hipocalórica. E aí o indivíduo ele retornaria à rotina normalmente, consumindo, né, se alimentando normalmente. A gente tem também a dieta que imita o jejum, né, que é Fast Mimic Diet, que é um protocolo planejado para reproduzir parte dos efeitos metabólicos do jejum, justamente reduzindo essas vias metabólicas que a gente começou, trabalhando em cima dessas vias metabólicas que a gente conversou, então reduzindo IGF-1, IGF-BP1, que é a proteína ligante do IGF-1, glicose, aumento de corpos cetônicos, fornecendo macro e micronutrientes para reduzir essa carga e potenciais efeitos adversos do jejum apenas com água. A gente sabe que não é todo mundo que sustenta um jejum prolongado de 2 dias, por exemplo, apenas com água, tá? Então não é tudo a mesma coisa. E a gente encerra aqui mais um conteúdo para vocês que podem ser utilizados com muita cautela, obviamente, na prática clínica. Muitos dos estudos que a gente apresentou aqui são vistos em animais, mas, de novo, não há de se ignorar tudo que foi conversado. Por quê? Porque são vias compartilhadas entre esses seres, né, e que são moduladas por nutrientes. Logo, a gente, como nutricionista, tem total importância na modulação dessas vias, tá bom? Beijo do Nutri e até a próxima.